Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Como o Bruno falou, meu nome é Suelen. Eu sou formada em História e Pedagogia, mas eu leciono na área de História, né? Sou professora da Rede Municipal de São Paulo já há mais de 10 anos. E sou adventista, frequento a Igreja de Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes. E vamos falar, né? Faz um tempo já que o Bruno já tinha pedido para a gente falar sobre feminismo. Dei uma enrolada, confesso, mas hoje deu tudo certo. E eu até explico o porquê de eu ter dado uma enrolada, é que eu precisava me aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque eu confesso a vocês que, apesar de ser professor de história, feminismo nunca foi algo que me chamou tanta atenção para estudar. E eu senti a necessidade mesmo de começar a estudar sobre feminismo quando eu vi esse tema na igreja, né? Sendo discutido, quando começou a ser trazido para a igreja esse assunto, foi quando eu comecei a perceber aí a necessidade de falar sobre isso. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre a questão da história do feminismo. Eu peço que vocês tenham paciência, porque é um assunto longo, né? Uma certa ideia sobre feminismo que talvez não seja a mais correta. Então, a gente tem que realmente se aprofundar em alguns assuntos para a gente poder compreender melhor o que é essa temática. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em alguns estudos, tá? Então, a gente começa hoje, a gente vai falar sobre a história do feminismo, né? O protofeminismo hoje. E aí, a gente vai ter que marcar outros estudos para a gente falar das ondas, né? A gente tem a primeira, a segunda e terceira onda do feminismo. Temos a questão religiosa também, né? Apesar de nesses estudos a gente já vai abordar isso, mas tem uma questão mais central para quem é cristão sobre essa história do feminismo. Então, a gente vai ter que marcar outros estudos para a gente fazer isso, porque é impossível da gente fazer tudo isso num dia só. Tudo bem? Então, vamos começar? Então, aqui eu coloquei duas imagens, né? Já conhecidas aí do feminismo, para quem gosta desse assunto. E aí eu comecei com uma frase que foi muito falada, né, nessas últimas semanas, para quem é da nossa igreja. Sejamos todas feministas e o mundo será melhor a cada dia, pode apostar. Talvez vocês tenham assistido aí um renomado pastor da nossa igreja citando, né, essa autora, Chimamanda Adichie. Ela é digamos que a feminista que está em moda, está em alta, né, nesse momento. Ela segue o feminismo negro, né, de raízes aí que tem essa pauta também, né, das minorias negras. E aí, ele trouxe esse assunto, né? Sejamos todos feministas e o mundo será cada dia melhor, pode apostar. E aí eu coloco uma pergunta aqui: será? Será que se o mundo todo for feminista, realmente esse mundo será melhor? E aí eu trago uma outra frase de uma outra autora chamada Costanza Miriano, ela não é feminista, e ela faz a seguinte pergunta: por que agora que conquistamos, pelo menos neste lado do mundo, o direito de ter tudo, continuamos infelizes? Ou até mais do que antes? Então, é uma pergunta para a gente se fazer, né? Se a gente compara a nossa sociedade atual com a sociedade do passado, hoje as mulheres têm muito mais direitos, mulheres estão inseridas em praticamente todas as áreas da sociedade, e ainda assim somos as que mais sofrem de depressão, de ansiedade, né? Muito mais do que os homens. Então, realmente, será que essas supostas conquistas feministas, a gente vai ver até que ponto realmente foram conquistas feministas, tudo isso que a gente tem hoje, mas até que ponto elas nos fazem mais felizes? Então, essa aqui é uma questão que a gente vai, ao longo desses estudos, tá? Não vamos conseguir responder isso hoje, mas ao longo desses estudos a gente vai tentar e abordar. E aí, algumas perguntas a serem respondidas também nesses estudos, não vamos falar sobre tudo hoje. O que pensa realmente o movimento feminista? Uma cristã pode ser feminista? Existe um lado positivo no movimento feminista? Teria o movimento feminista se deturpado ao longo do tempo? Porque uma das questões que a gente fala, vê muito isso hoje, né, é que a ideia de que o feminismo ele nasceu como um movimento positivo e ele foi se deturpando, ele foi piorando aí ao longo do tempo. Então, a gente vai tentar entender, isso a gente já vai meio que começar a responder hoje, tá? O que é o feminismo? Isso aqui é bem interessante, porque vocês já ouviram, para quem estuda as questões marxistas, a seguinte frase: deturparam Marx?
Qualquer coisa que você fale assim, ah, mas isso aqui não é positivo do marxismo, aí o pessoal fala assim, olha, não, mas isso não é marxismo, deturparam Marx. Então, por exemplo, Revolução Russa, né, ali, Lenin, Trotsky, Stalin, não, isso ali não era marxismo, deturparam. Se a gente vai, então, para Cuba, Venezuela, não, isso também não é marxismo, deturparam. Ou se a gente pensa na área da educação, né, socioconstrutivista, se a gente pensa na questão de Paulo Freire, aí você aponta alguma coisa que não deu muito certo, e aí ele fala, não, mas isso aqui deturparam Paulo Freire, não é assim. Com o feminismo acontece muito disso também, né? Quando você aponta algumas questões interessantes do feminismo, que não são tão positivas, as pessoas costumam falar, não, mas isso não é feminismo, isso aqui é femismo, né? Ou então, esse não é o feminismo que eu sigo. E aí, é interessante a gente ressaltar que realmente existem várias vertentes, né, do feminismo, assim como existem várias vertentes da esquerda, mas uma questão, todas elas meio que defendem, né, independente se você está falando aí do feminismo marxista, se você está falando do feminismo com ligações às pautas dos negros, das negras, tal, sempre vai ter ali alguma coisa que identifica todos eles. E aí a Ana Campagnolo, ela vai trazer isso, uma frase, né, meio que para definir isso, que ela diz o seguinte: o movimento feminista pode ser entendido por aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. E disso decorre a desvantagem das mulheres, e é preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Então, uma coisa, todas elas defendem, até mesmo o feminismo cristão, né, que é o que mais nos interessa e que começa assim a pipocar hoje na nossa igreja e em outras igrejas evangélicas, na própria igreja católica e tal. Essa ideia de que as mulheres, elas são oprimidas ou foram oprimidas no passado e que elas estão em desvantagem dos homens, sejam essas desvantagens físicas, biológicas ou sociais, e é preciso você desfazer essa desvantagem. Então, todas essas feministas, elas vão concordar com isso. E como você desfaz essas desvantagens? Através de políticas públicas. Então, você tem a necessidade do Estado estar intervindo para que essas mulheres saiam dessa situação de desvantagem. E, além dessas políticas públicas, você tem que ter ações diretas e afirmativas. Então, o tempo todo, você tem que estar lembrando do papel da mulher, colocando, trazendo esse assunto em pauta, para que seja realmente lembrado, para que seja conquistado esse território, para que essa desvantagem ela venha a desaparecer. Né? Então, por exemplo, no campo da educação, o tempo todo você tem que estar ressaltando mulheres que pregam sobre o feminismo, que ensinam sobre o feminismo, que abordam essas questões. Na mídia, o tempo todo as novelas vão trazer essa temática, nos filmes, as séries, tudo isso, desenhos. Então, o tempo todo você vai ter que afirmar a mulher ali como sendo superior, muitas vezes até aos homens, certo? Basicamente, a gente vai usar esse livro, né, que eu coloquei a capa aí para vocês, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo, nessa série de estudos, tá? Esse livro, ele é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo para vocês, comprem, porque assim, independente do que a gente vai fazer aqui, eu vou me esforçar muito para trazer, né, esse pensamento da Ana Carolina Campagnolo, mas é impossível eu trazer tudo que ele aborda aqui. Então, eu sugiro realmente que vocês comprem esse material, que vocês se dediquem a estudar. E por que eu falo isso? Porque, de certa forma, o feminismo é algo que deu muito certo. Talvez você não se identifique como feminista no sentido de levantar, usar uma camiseta, levantar uma bandeira, ou de ser a favor a todas as pautas, mas a maneira como minuciosamente ele foi entrando na nossa sociedade fez com que grande parte das mulheres elas se tornassem feministas, né? E eu falo isso até por experiência própria. Então, por exemplo, se você falar hoje para uma mulher assim, uma mulher aí da faixa etária de 30 anos, 35 para baixo, que ela deve ficar em casa, ou de que seria uma boa opção para ela ficar em casa e cuidar dos filhos, ela vai ter uma dificuldade enorme de aceitar isso. Enorme, né? Porque a sociedade vai cobrar dela, porque talvez o próprio marido cobre dela, o fato dela não trabalhar, porque vai ter uma pressão psicológica ali nela mesmo,
porque realmente parece que aquela mulher que não atravessa ali a Times Square de sobretudo, tomando aquele copo de café de salto alto, como aparece nos romances ali de Hollywood, ela não é tão boa, ela não é tão digna, ela não é tão bem-sucedida quanto aquela mulher que está dentro de casa, cuidando dos seus filhos, né? Então, essa ideia do feminismo, ela realmente ela deu certo, ela entrou na nossa sociedade de uma maneira muito grande, e esse livro, ele vem desmistificar muitas questões aqui, tá? Então, vamos começar aqui. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que, além do livro dela, eu também estou usando o e-book dela, tá? Tá aqui, ó, de um curso que ela dá para o Brasil Paralelo. Então, eu estou usando os dois materiais dela. Também sugiro aí para quem puder, né, acesse esse curso que ela tem no Brasil Paralelo. Então, ela começa o livro falando sobre a experiência pessoal dela, né? Ela é uma cristã, eu não me lembro agora qual é a religião, eu sei que ela era da Assembleia, hoje eu não sei exatamente qual é a igreja que ela está, mas ela começa falando sobre a experiência dela. Ela é formada em História também, e pós-graduada em Literatura, se eu não me engano, e ela decide, né, ir para o mestrado, e ela tinha desejo de estudar o feminismo através do mestrado. Só que ali ela vai ter sérios problemas com a professora dela, né, do mestrado, que não vai aceitar essa temática. E ela mesmo fala que na própria faculdade, mesmo durante o curso de graduação, que ela era vista de uma maneira bem discriminatória, assim, as pessoas discriminavam muito ela pelo fato dela ser cristã, né? Ela não estar ali, não participar. Quem é formado na área de humanas aí sabe, principalmente essas matérias, né, história, geografia, sociologia, filosofia, sabe a dificuldade que é você chegar nesse curso e falar assim, olha, se identificar como cristã, né? Parece que é meio que proibido um cristão ir para essas áreas de humanas. Então, ela sofreu muita discriminação por conta disso. E aí ela fala um pouquinho que tinha algumas pautas que eram aparentemente feministas, e que ela entendia aquilo como sendo muito óbvias, né? Então, que a mulher não deve ser discriminada, que a mulher não deve apanhar, que a mulher tem que ter os mesmos direitos do que os homens, são algumas questões que eram muito, muito básicas para ela que ela não conseguia entender necessariamente, porque tinha que ter um movimento feminista para defender aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia fazer parte daquilo. E aí ela fala o seguinte, ó. Apesar de subscrever desde o primeiro momento o tripé da propaganda feminista, igualdade, direitos civis e combate à violência, pessoas como eu e minha mãe jamais seríamos aceitas nos coletivos engajados. Para que pudéssemos fazer parte do clubinho, faltava renúncia moral. Aquela que fazia rirem os meus colegas que nada entendiam de casamento, castidade e continência. O teste de iniciação do movimento é a adesão à revolução sexual. Toda aquela conversa sobre o direito das mulheres não passava de maquiagem. Esses direitos não são tão importantes assim. Aliás, são até negociáveis, desde que os objetivos da revolução sexual se mantenham intactos. Aqui, ela já vai dar meio que uma visão do que ela vai abordar no livro dela. Então, ela vai mostrar que esse movimento feminista, em nenhum momento, ele vai realmente ter como espinha dorsal a luta pelos direitos das mulheres. Para Ana Campanholo, ele sempre foi ligado a uma revolução sexual. Então, ela já vai na contramão da grande maioria das antifeministas, né, que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. Por isso que eu falo até que esse livro, eu entendo ele como um divisor de águas nesse movimento antifeminista aqui. Porque, como eu comentei no começo, a gente tem muito essa ideia de que o movimento feminista ele nasceu positivo, né, lutando por questões sociais importantes, e que com o tempo ele foi se deturpando, e depois ele vai, ali na década de 60, mais ou menos, sofrer uma revolução sexual, e aí ele vai ficar anticristão, por exemplo. Ela já vai dizer exatamente o contrário, que o movimento feminista, desde sempre, ele vai trazer essa ideia de uma revolução sexual. E que para você fazer parte desse movimento, você tem que renunciar à moral cristã, certo? E para ela começar falando sobre isso, ela traz uma opinião de uma feminista de segunda onda, muito conhecida, Kate Millett, que ela escreve o seguinte:
o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. Então, para Kate Millett, não tinha diferença entre revolução sexual e feminismo. É a mesma coisa. E aí a Campagnolo vai abordar, principalmente no que a gente vai ver hoje, que realmente o feminismo ele vai nascer dessa onda mesmo de uma revolução sexual muito anterior ali à década de 60, tá? E ela continua, a Ana Campagnolo, ela fala o seguinte: em Política Social, que é o livro, né, da Kate Millett, expõe várias queixas a respeito dos caminhos tomados pelo movimento feminista ao conquistar direitos civis ou ter conquistas no âmbito da cidadania. Porque, para ela, isso não mudou absolutamente nada na vida das pessoas e foi completamente inócuo, uma vez que não houve uma verdadeira transformação nos costumes sociais e sexuais. Então, olha o que essa feminista renomada ela vai dizer, né? Ela já é de segunda onda, então já tinha passado ali o movimento pelo voto, né, das sufragistas, tal, já tinha passado toda essa fase, e aí a Millett vai falar o seguinte, que nada do que elas tinham conquistado naquela primeira onda era realmente importante. Por quê? Porque não tinha mexido com os costumes sociais e sexuais. Então, para essas feministas de segunda onda, aquilo era uma segunda pauta, não era a coisa mais importante. Enquanto não se mexesse, enquanto não mudasse a sociedade nos costumes sociais e sexuais para as mulheres, o movimento feminista não teria alcançado ali o seu, enfim, né, não teria concluído ali o seu movimento. Ela vai usar também, já no curso dela aqui do Brasil Paralelo, esse livro, comprei ele também, Libido Dominante. Esse livro, ele vai trazer a história, né, dessa revolução sexual, e ele é bastante interessante porque ele vai trazer uma visão do como a conduta sexual, o pensamento sobre sexualidade, ele vai servir para um controle político. Então, não é só uma pauta cristã, né? Então, quando eu penso assim, nós temos que ter liberdade sexual, não é só uma pauta cristã, ou melhor, anticristã, mas sim uma visão de controle, né, de determinadas esferas sobre as pessoas. E aí ela fala assim, ó, na revolução sexual, o sexo é utilizado com finalidades políticas. Todas as intenções, fraquezas, desejos humanos relacionados ao sexo são dirigidas, coordenadas ou até às vezes liberados, desde que gerem um resultado de controle. Então, a discussão não é exatamente o que é proibido no sexo, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado. Não é isso. No que diz respeito à revolução sexual, é você usar essa questão, você usar as fraquezas humanas, o desejo sexual, para você conseguir controlar uma sociedade. Então, esse livro vai girar em torno disso, e ele vai mostrar que essa revolução sexual, ela tem tido muito êxito. E aí, o feminismo, ele vai ser exatamente esse movimento aí que vai propiciar que essa revolução sexual atinja os patamares que tem atingido. Ela vai citar no curso dela 2 exemplos bíblicos, Sansão e Dalila e Salomé e João Batista. Inclusive, a capa do livro dela, não sei se vocês vão ver aí, é aqui a cabeça de João Batista, né? Numa travessa aqui, conforme havia sido pedido de Salomé. Então, quando ela fala de Sansão e Dalila, ela fala justamente que um grupo, né, usa ali Dalila para conseguir vencer. Eu não vou lembrar todo o contexto aqui das histórias para a gente ganhar tempo, mas eles usam Dalila para conseguir vencer Sansão, derrotar Sansão, conseguir o segredo dele, né, sobre a sua força, e aí ela vai usar de sedução, ela vai usar ali do amor que ele tinha por ela, da paixão, né, que ele tinha por ela. Ele vai contra tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que os seus pais haviam ensinado para ele, todo aquele desejo de Deus para a vida dele. Ele vai contra tudo isso pelo desejo que ele sentia por Dalila. E aí ela realmente é usada, né, politicamente para derrotar Sansão, no que eles imaginavam que aconteceria, e assim derrotar o próprio povo de Israel. E também, no exemplo de Salomé e João Batista,
A gente vê ali olha, eu vou ler a frase que ela traz aqui, né? Ela fala assim, ó, nós temos a primeira feminista, que é Salomé, pedindo a cabeça do primeiro homem cristão, que é João Batista. Com base nessa história, entendemos no que consiste, afinal de contas, o controle político através da revolução sexual. Então, lembrando a história de João Batista, né, ali, a gente tem Salomé dança ali para o rei, pede, o rei fica encantado com a sedução dela ali, e ele fala no final da dança, olha, você pode pedir o que você quiser, inclusive metade do seu reino, e ali numa atitude, né, de vingança familiar, ela pede a cabeça de João Batista, e ele concede a ela isso, né? Então a gente vê o poder que teve ali a sedução toda dela sobre aquele homem. E aí ela vai traçar, então, Ana Campagnolo, o início disso tudo, né? De onde vem todas essas questões, como tudo começou. E para isso ela vai ali trabalhar Inglaterra, França, Estados Unidos, mas como movimento que vai ser o grande influenciador dessa revolução sexual e desse início aí de feminismo, ela vai falar do iluminismo. Então, lembrando as aulas de história, né? O iluminismo foi um período, a época que a gente chama de época das luzes. Ele não é uma revolução, mas ele traz ali grandes influenciadores que iriam, que os pensamentos deles resultariam em grandes revoluções, como a Revolução Francesa, como a própria independência dos Estados Unidos, né? E esses pensadores, eles vão modificar a estrutura do pensamento da época. Século XVIII, a gente está falando. Então, a gente tem ali, no século XVIII, vamos lembrar, a gente tem a ideia de monarquia absolutista, a gente tem a ideia da igreja, né, da igreja católica, muito forte, muito poderosa, e eles vão trazer a ideia da racionalidade. Então, descarta-se o pensamento religioso, destaca-se a influência espiritual sobre a vida das pessoas, você coloca isso de lado, e, em contrapartida, você traz a racionalidade, você traz o pensamento humano para ser discutido, né? E ela diz, alguns pensadores defendiam o fim da ordem social cristã, a religião não deveria mais ser a régua ou padrão para medir as ações humanas e a organização da sociedade. Então, ali dentro do iluminismo, você vai ter diversos tipos de pensadores, né? Você vai ter pensadores que, inclusive, eram cristãos, até protestantes, e você vai ter pensadores que são completamente ateus. Então, você vai ter nesse século aí, você vai ter pensadores de diversos tipos, né? Com diversos pensamentos. Mas uma coisa é muito certa, eles normalmente, na grande maioria deles, eles vão contra a moral cristã, o pensamento cristão, principalmente contra a Igreja Católica, né? Aí ela fala assim, é um movimento anticristão em essência, e dele irão brotar as primeiras sementes do movimento feminista. E aí ela vai fazer essa afirmação que vai permear todo o livro dela. Por ser um movimento que se inspira no iluminismo, e o iluminismo tem ali um cerne, né, uma essência anticristã, então o feminismo ele já nasce como anticristão também, uma vez que ele está sendo influenciado, uma vez que ele está se baseando nesses filósofos do iluminismo, tá? Então, para a gente lembrar bem, de uma maneira muito resumida, o iluminismo ele vai tirar de cena o pensamento religioso e vai trazer o que eles chamam de racionalidade, vai trazer a ciência, né, o pensamento da ciência. Aí, aqui eu trouxe um quadro para vocês, isso aqui não está, né, no material dela, mas eu achei interessante a gente destacar. Porque quando a gente pensa nesse momento, aí no século das luzes, né, no século XVIII, com essas pautas que a gente vê muito, principalmente na escola, como a gente tem normalmente pensadores, professores marxistas, a gente trabalha muito esse século, né, do iluminismo, Revolução Francesa, tal. A gente trabalha muitas questões políticas, né, políticas e econômicas, porque o marxismo ele gira em torno disso, né? A gente tem muito esse pensamento de que todos esses homens eram homens muito
centrados, né? Que eram homens muito estudiosos, que a sociedade, por estar entrando em contato com esses homens, ela também se tornou uma sociedade assim, né? Centrada, estudiosa. E aí eu trouxe para vocês esse quadro que chama A Loucura de Jim. É William Hogarth, acho que é isso o nome dele. Esse quadro, ele retrata a sociedade na Inglaterra, em Londres, Falhou um pouquinho, na época de 1750. E aí, é muito interessante isso aqui, porque é o seguinte, na história de Londres, desse período aí, que a gente está vivendo o iluminismo, desses grandes pensadores, ou supostos grandes pensadores, no caso de alguns, a França não estava vivendo essa ideia da virtude, pelo contrário. A França, não, desculpa, que a gente está se retratando, falando necessariamente de Londres, mas ela não estava vivendo isso. É tanto que tem uma epidemia de gin lá, sabe a bebida, gin? Teve uma epidemia. Digamos que o que a gente está sofrendo hoje com a Cracolândia, eles sofreram lá com o gin. Então, o gin, ele chega na Inglaterra, depois do contato que a Inglaterra teve com a Holanda, eles começam, era uma bebida muito barata, e simplesmente os ingleses se viciaram completamente em bebida, completamente. E eles estimam que um inglês ali, ele tomava 1 litro de gin por semana, né? Que é muita coisa, porque normalmente quem consome gin, consome uma taça tal de gin, né? E eles pegaram, essa bebida era muito barata, muito parecida com a ideia do crack hoje, né? E além disso, eles ainda falsificavam o gin, que deixava ele mais barato ainda. E aí eu queria que vocês observassem essa imagem comigo, para a gente começar, para a gente ter uma ideia de como essa sociedade ela estava moralmente deturpada. Então a gente tem uma mulher ali na primeira imagem, não sei se vocês conseguem me acompanhar, mas completamente alcoolizada, tá vendo, na beira da escada, deixando o filho cair, né? Caindo ali, um acidente. A gente tem um homem ali esquelético, também por conta, né, por consequência da bebida. A gente tem mais acima, no muro, eu não sei se quando eu passo o meu cursor vocês veem, não, né? Sim, dá para ver. Ah, melhor, então ajuda. Então aqui, ó, a gente tem um homem, ele tá roendo o osso junto com o cachorro, né? Então a ideia do que a bebida estava causando naquela sociedade. Aqui a gente tem uma pessoa morrendo com uma criança ao lado. Depois vocês podem procurar isso na internet, que tem as fotos destacadas, né? Separadamente, as imagens destacadas separadamente aqui. Então aqui você tem um homem dando gin para uma mulher, você tem crianças bebendo nessa imagem, você tem aqui um homem completamente louco, né? Com uma criança espetada aqui numa espada. Então, é quase uma visão da Cracolândia nos dias atuais, né? Então, por que eu quis trazer essa imagem para vocês? Para a gente ver que quanto mais eles se tornavam intelectualmente avançados, intelectualmente iluminados, quanto mais eles se distanciavam ali do pensamento religioso, mais corrompida ficava aquela sociedade. E olha que aqui eu estou falando dos ingleses. Os ingleses, mesmo pós a sua revolução, né, eles não abandonaram completamente a religião, como acontece na França. A França, ela abandona completamente a religião. É tanto que a Ana Carolina Campagnolo, ela vai trazer uma ideia que eu achei bastante interessante, que ela fala o seguinte, que você tem um iluminismo, que pode ser chamado de iluminismo de direita, e o iluminismo de esquerda. É claro que isso é um anacronismo, né? Quando a gente pensa, não existia esse conceito ainda, como a gente tem hoje de direita e esquerda, mas quando a gente pega alguns autores, a gente consegue hoje, né, colocá-los, alguns com um pensamento mais ligado ao conservadorismo, mais ligado à esquerda, à direita, e outros pensadores mais ligados ao pensamento de esquerda. E esses pensadores, eles se dividem também na influência que eles vão ter em determinadas revoluções. Então, por exemplo, na França, você vai ter alguns pensadores que vão fazer um estrago, né, no pensamento francês da Revolução Francesa, que vai ser completamente anticristã. E, por exemplo, na Revolução dos Estados Unidos, que você vai ter uma influência do iluminismo muito grande, eles já não são anticristãos. Eles já têm ali
é muito mais uma revolução política. Na França, não, é uma revolução política, mas é também uma revolução social, é uma revolução moral e todas essas questões. E não é à toa que o feminismo ele vai nascer baseado nesses pensadores franceses, tá? Então, pensando também nesse século das luzes, né? Nesse século aí que as pessoas achavam que estavam trazendo luz a tudo, que a igreja havia encoberto, ela vai trazer os teóricos da revolução sexual, que também estão presentes ali nesse período aí do século XVIII. E ela vai citar vários homens, tá? Eu não vou falar sobre todos, coloquei aqui os que eu acho que são mais importantes, e eu acho que é muito interessante essa visão que ela traz. Isso ela também não está trazendo no livro dela, tá? No e-book, tá? Do curso dela, do Brasil Paralelo. Então, ela começa falando sobre o Marquês de Sade. Você já ouviu esse termo? Fulano é sadomasoquista. Quando a gente pensa naquelas pessoas que gostam, né, de ter prazer com dores físicas, tal. Esse nome, sadomasoquista, vem do Marquês de Sade, né? Porque ele vai ser um dos grandes percussores da revolução sexual. Ele era francês, ele vai ser, então, um dos pais do pensamento revolucionário sexual na França. E quem era esse homem, então? Ele era um escritor, pornógrafo, apologista da masturbação e misógino. Ele defendia que o casamento é ruim e que o sexo deve ser livre. Então, ele vai ser um cara muito interessante de ser estudado, porque, para vocês terem uma ideia, ele vai ser preso na Bastilha, antes da Bastilha ser derrubada ali na Revolução Francesa. E um dos motivos pelo qual ele é preso é porque a sogra dele pediu para que ele fosse preso, porque ele fazia um estrago tão grande a partir do pensamento dele. Ele não foi preso porque ele tinha cometido uma infração. Ele é preso porque ele atrapalhava a sociedade com os pensamentos imorais dele, né? E ele fica preso na Bastilha. E para quem não lembra, né, para quem não curte muito história, a queda da Bastilha é um marco ali do início da Revolução Francesa, né? Então eles destroem a Bastilha ali para mostrar que a revolução estava começando. Tem todo um contexto disso que a gente não vai poder falar agora. Mas a Campanella ela até traz, baseado, tá, gente? Essa parte da revolução sexual, ela se baseia no que está escrito aqui no Libido Dominante, nesse livro. E aí ela traz essa ideia de que o próprio Marquês de Sade, ele, enquanto estava preso na Bastilha, ele incitava as pessoas a invadirem a Bastilha, falando dos maus tratos que as pessoas sofriam ali e tal. E aí ele fala o seguinte, ó. Primeiro deixa eu destacar essa aqui que eu acho bastante interessante, que ele fez, por exemplo, da sodomia, que é a prática, né, do sexo anal, uma defesa política. Então, hoje, as feministas, né, as revolucionárias, ou então o pessoal LGBT, eles trazem muito essa ideia de tentar trazer uma afronta à sociedade ou um escândalo à sociedade usando essa questão anal, né? Então, a gente tem lá enfiarem no ânus objetos sagrados, tirarem fotos mostrando isso, aquilo, tal, fazerem suas necessidades físicas, né, em cima da foto de determinados governantes, enfim. Como se isso fosse atual, como se tivesse descoberto a roda. Mas o Marquês de Sade, ele defendia isso como uma defesa, fazia disso uma defesa política já. E aí ele vai ser tão misógino que ele vai realmente defender essa ideia da prática do sexo anal ali, meio que para mostrar que ele não tinha nenhum apego à mulher mesmo, sabe? E olha o que ele escreve. As mulheres não são nada mais que máquinas planejadas para a voluptuosidade, que só deve ser alvo da luxúria. Então, para ele, a mulher servia realmente para que ele satisfizesse os desejos dele e acabou, e jogava fora. São autoridades pouco confiáveis sempre que é preciso construir uma doutrina autêntica sobre esse tipo de prazer. Então, ele vai ser um homem bastante, né, nojento, digamos assim. Ele escreveu um livro chamado 120 Dias de Sodoma. Então, com esse livro, a gente já começa a ter uma ideia, né, do que, pelo nome do livro, do que se tratava. E esse livro, ele fala sobre adolescentes que eram aprisionados e, quando eles estavam presos, eram feitos todos os tipos ali de práticas sexuais, de indecências possíveis
com esses jovens. Por que esse cara é tão importante, né? Porque as ideias de Sade, ela vai influenciar, inclusive, o próprio romantismo, né? O pensamento do romantismo, enfim, elas vão sair da França, e como a gente vai ver agora, elas vão para a Inglaterra, e elas chegam até os dias atuais, né? Não é à toa que a gente pensa, a gente tem esse nome aí, sadismo, presente, né? Aqui no 2020 se usa muito essa palavra sadismo quando quer se procurar pornografia na internet, por exemplo. As ideias... tem outro texto aqui que ela fala o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu não pulei. Não. As pautas de amor livre e a masturbação não foram defendidas primeiramente por mulheres, mas sim por homens como o Marquês de Sade. Sade defendia que as tensões eróticas deviam ser totalmente liberadas, permitindo que as pessoas fizessem o que tivessem vontade, que o vício deveria ser incentivado e a virtude não, que as pessoas deviam ser indiferentes umas às outras a se relacionarem, ou seja, sexo só mesmo para satisfação, e que a sensação era mais importante do que a racionalização, pois é mais importante ter prazer do que avaliar o que se está fazendo. Meu corpo, minhas regras, né? O importante é ser feliz, o importante é fazer o que eu quiser, desde que eu sinta prazer nisso. Então, a gente percebe que ele escreve isso no século XVIII e essa pauta é muito trazida hoje ainda, esse sexo sem compromisso, essa ideia de amor livre. Então, a Campagnolo ela vai falar uma coisa bastante interessante e que vai, né, que a gente vai ver aí conforme a gente for estudando, que esse pensamento contra casamento, de amor livre, de sexo sem compromisso, que hoje é muito defendido aí pelas feministas, ele não foi inicialmente uma pauta de mulheres, ele foi uma pauta de homens. As mulheres elas foram sendo usadas para que esse desejo masculino, né, desses homens aí, desses determinados homens, vamos lembrar que não é a sociedade toda que está pedindo isso, né? Pelo contrário, uma minoria de homens, mas eles estão trazendo essa ideia de uma revolução sexual porque eles não queriam assumir compromissos com as mulheres, e a gente vai entender por que até disso mais para frente. E aí as mulheres acabam comprando isso como se fosse uma pauta feminista. Mas não é. Ela nasce com os homens, certo? E aqui a gente vai ter um outro homem chamado William Godwin. Esse daqui vai ser bastante interessante porque ele pega as ideias de Sade, que estão sendo levadas ali, né, na França, que estão sendo difundidas na França, e ele pega essas ideias e leva para a Inglaterra. A Inglaterra, ela, como eu comentei com vocês, ela não vai ter uma revolução moral como a França teve, né? Apesar dela sofrer, sim, já o distanciamento com a religião, a sociedade acaba sofrendo também um declínio moral, mas não vai acontecer como aconteceu na França. Então, o Goldwyn, ele não vai ter digamos, tantos fãs como o Sade teve na França, tá? Mas ele vai ser um dos precursores ali da revolução sexual na Inglaterra. Ele era jornalista, ele era contra o casamento monogâmico cristão, ele defendia o divórcio facilitado, defendia a liberdade sexual, a ideia de amor livre, e aqui começa uma parte mais interessante. Ele foi marido de Mary Wollstonecraft, que é considerada ali a primeira feminista. A gente vai falar mais do William Goldwyn no final, que aí eu vou falar um pouquinho sobre a vida dessa feminista e a gente vai acabar falando da vida dele também. Mas o que eu já posso adiantar para vocês é que ele era isso, ele era anticasamento, anticristianismo, sexo livre, né? E na contramão ali daquilo da moral cristã. Mas, na prática, então tudo isso era na teoria, na prática, as coisas foram bastante diferentes com ele, mas isso eu vou deixar um pouquinho para depois, porque agora a gente vai falar sobre ela, né? Sobre Mary Wollstonecraft. Ela vai estar presente nesse período que a gente chama de protofeminismo, tá? Então, por que protofeminismo, né? Protos vem do grego, que indica aquilo que é anterior, ou primeiro. Então, protofeminismo, ele vai indicar uma fase que antecedeu a primeira onda do feminismo. Então, o que antecedeu o momento que as mulheres começaram a se reunir de maneira organizada para buscar supostos direitos, tal.
Então, esse movimento vai ser chamado de protofeminismo e ele acontece ali também no século XVIII, tá? Ela não é a única feminista desse período, mas ela vai ser a mais importante ali. Ela escreveu um livro chamado Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Ela escreveu esse livro em 1792. Ela morre em 1997, então, poucos, né, 5 anos ali entre a morte dela e quando ela escreve o livro. E é interessante porque, assim, ela, naquele período, ela não foi destacada, esse livro não teve muita repercussão, nem de longe ela tinha a fama que o marido tinha, né, a falar sobre essas questões, mas hoje as feministas a usam muito. Ela é vista ali, o que acontece com ela, a maneira como ela viveu, o que ela escreveu, é visto realmente como uma percussora desse movimento, tá? Então é interessante por conta disso. E aí a Ana Carolina ela vai falar, né, no primeiro capítulo aqui, falando sobre o protofeminismo, dessa mulher, Mary Wollstonecraft. Então vamos ver o que ela pensava, né, nesse início aí, nessa raiz aí do feminismo. A primeira questão aqui que ela vai destacar é a questão da educação. A principal preocupação de Mary dizia respeito à educação formal das mulheres. Ela acreditava que todos os problemas da humanidade e os problemas morais dos homens e das mulheres poderiam ser solucionados com o uso da razão, com ciências e com educação. Então, ela era fascinada pelo iluminismo, pelos autores iluministas. Então, o que é que ela entendia? Que a ideia, a moral cristã, a ideia religiosa, tudo aquilo não era suficiente para tornar a humanidade boa, né? A humanidade evoluída. Então, ela achava que aquilo deveria ser descartado e, em contrapartida, você traz a uso da razão, da ciência e da educação, principalmente para as mulheres, certo? Aí, olha o que ela falava sobre as mulheres. A queixa de Mary Wollstonecraft, por incrível que pareça, era de que as mulheres sempre tiveram uma vida muito fácil em relação à que levava os homens, e que delas nunca for exigido mais do que superficialidade e aparência. Ela escreveu: é verdade que as mulheres são providas com comidas e roupas sem que se esforcem nem fiem. Para Mary, as mulheres de sua época eram tão mimadas quanto os nobres e ricos. Isso aqui é muito interessante pelo seguinte. Certamente, lá na sua escola, quando você estudou século XVIII, século XIX, início do século XX, você deve ter estudado, ou seja, antes, né, do movimento feminista, você deve ter ouvido de que essas mulheres eram muito oprimidas, que as mulheres apanhavam, de que as mulheres eram estupradas, de que as mulheres não podiam falar, de que, né, que as mulheres elas viviam ali completamente rebaixadas na sociedade. Mas a primeira feminista, ou a última mulher do protofeminismo, né, tem uma discussão aí entre as feministas, se ela foi a primeira feminista ou se ela foi a última mulher do protofeminismo, antes do feminismo surgir. Mas ela vai destacar exatamente o oposto do que a gente estuda na escola. Ela vai reclamar do fato das mulheres serem muito mimadas. Ela vai reclamar que essas mulheres elas tinham uma vida muito fácil. E por ter uma vida muito fácil, elas não conseguiam se elevar, elas não conseguiam evoluir o pensamento delas. Isso vai na contramão de tudo aquilo, né, que a gente normalmente vê. Aí ela fala o seguinte, ela queixava-se de que o casamento exigia das mulheres poucas virtudes, além de beleza e do refinamento, o que as tornava medíocres e desinteressantes para qualquer temática mais profunda. Para elas, em geral, o aprendizado era algo secundário. Não se dedicavam a nenhuma disciplina com ardor e perseveranças necessários para dar vigor às faculdades e à clareza do julgamento. É claro que a gente está falando aqui, quando ela se refere a essas mulheres, ela está se referindo às mulheres ricas, né? As mulheres burguesas. Ela não está falando das camponesas. As camponesas, é outra coisa que a Ana Carolina Campanella ela vai destacar ao longo do livro dela, é que a mulher sempre trabalhou. A mulher pobre, ela sempre trabalhou, na história da humanidade. Não teve período que a mulher deixou de trabalhar.
Então, não teve um momento, ou melhor, não teve um momento que a mulher começou a trabalhar, porque a mulher pobre sempre trabalhou ao longo da história. Então, aqui, quando a Mary Wollstonecraft ela fala das mulheres, que elas tinham poucas virtudes, porque tinham uma vida muito boa, muito privilegiada, ela está falando das mulheres burguesas, ela não está falando das mulheres camponesas, que tinham que pegar no pesado, que tinham que trabalhar, né? E aí ela até faz uma comparação interessante, que quando você fala assim, as mulheres reclamavam desse ócio, de ter que ficar em casa, de ter essa vida, né, ali cheia de privilégios, tal. Em nenhum momento elas falavam assim, olha, vamos trocar com uma camponesa, né? Vamos lá, vamos para o campo, vamos pegar enxada, vamos trabalhar. Não, era no campo das ideias, né? Então as mulheres elas tinham que se movimentar para participar desses assuntos que eram tão profundos que os pensadores iluministas estavam trabalhando, né? As pautas que eram tão profundas, pautas ligadas à política, à economia, enfim, todas essas filosofia, todas essas questões. Para que as mulheres pudessem demonstrar o melhor de si mesmas, Mary acreditava que era preciso que delas fosse exigido o mesmo que se exige dos homens. Então, olha só, as feministas de hoje têm um problema com ela, com a Mary, porque ela dizia que as mulheres elas não tinham o mesmo pensamento evoluído dos homens, né, dos pensadores ali iluministas, porque não era cobrado isso delas. Então, olha que interessante. Hoje, em compensação, a gente vive uma sociedade que diz que essa mulher oprimida ela precisa de cotas para poder disputar mercado com os homens. Então, você não precisa exigir tanto dessa mulher, você precisa, pela lei, colocar já elas em determinados patamares, né? Você não tem que ter a competição com o homem para provar que você é melhor. Então, você tem que ter cota numa empresa, você tem que ter cota na mídia, você tem que ter cota no concurso público, para você colocar essas mulheres para participarem da sociedade. Mary já vai falar exatamente o contrário. Mary ela vai dizer o seguinte, que essa mulher ela tinha que se esforçar mais, ela tinha que ser mais provada, né? E aí ela diz assim, as mulheres às vezes se vangloriam de sua fraqueza, ganhando poder de modo astuto ao jogar com a fraqueza dos homens. E elas podem louvar a sua influência ilícita, porque, como pachás turcos, têm mais poder do que os seus senhores. Mas a virtude é sacrificada às satisfações temporárias e à respeitabilidade da vida ao triunfo da honra. As mulheres, como déspotas, talvez tenham mais agora mais poder do que teriam se no mundo, dividido e subdividido em reinos e famílias, fosse governado por leis deduzidas do exercício da razão. Então, ela vai ter essa ideia de que a mulher ela tinha mais privilégios do que os homens, e que elas eram fúteis e mimadas, né? Então, que num governo onde você tivesse a substituição daquela visão religiosa pelo exercício da razão, essa mulher não seria desse jeito. Então, ela vai ter algumas divergências, tá? Vamos lembrar que a gente está falando do século XVIII, a gente não está falando do século XXI, então é lógico que ela vai ter várias divergências ali com o pensamento feminista hoje, né? Embora as leis do período em toda a Europa ainda restringissem as mulheres a uma série de direitos, não há parágrafos queixando-se de violência ou de abuso sexual. Então, em todo o livro da Mary, em nenhum momento ela vai estar reclamando de estar sendo oprimida pelos homens. Não vai reclamar de ser estuprada, não vai reclamar de apanhar, não vai reclamar porque não pode votar. Não são esses questionamentos dela. O questionamento dela, ao longo de todo o livro, é o fato da mulher ser muito fútil porque ela não estuda, certo? Mas ela não era contra o casamento, não negava o dever feminino com os filhos, não percebia os afazeres domésticos como sinal de inferioridade. Pelo contrário, ela vai até reclamar quando as mulheres não fazem esses deveres, porque ela achava que a ociosidade faria com que elas ficassem moralmente inferiores mesmo, né? O ócio faria isso com elas. Também não considera a mulher e mãe inferior a uma mulher intelectual, e ela entendia que o sexo devia ser mantido na esfera procriativa e não libertina, tá? Então, bastante diferente aí do pensamento feminista atual. Porém, e é justamente nisso que a Ana vai defender, é que nunca o pensamento feminista ele foi positivo, porque ele sempre esteve ali
entrelaçado com questões anticristãs, com questões que vão contra as crenças que nós temos, né? Então, vamos lá. No caso de Mary, ela vai defender o seguinte, que a educação pública, ela é um instrumento da transformação social. Para os educadores que estão aqui assistindo esse estudo, que estão participando desse estudo, escutam isso todo dia, que a educação é um instrumento de transformação social. Ou seja, você não manda o seu filho para a escola, para ele ter aula de português, matemática, história, você manda o seu filho para a escola para ele poder crescer socialmente, para ele poder ter uma visão crítica da sociedade, para ter uma visão crítica do mundo, né? Então, a escola hoje ela tem essa função. E quem já vai defender isso é a própria Mary Wollstonecraft. Então, para ela, a família deixa de ter a importância na educação da menina, e essa educação tem que ser passada para a escola, ou melhor, para o Estado. E ela defende que a maneira de igualar a opinião de todos, conforme ditam os costumes da sociedade em que vivem, é colocar a educação das crianças sobre o cuidado do serviço público. Ela acreditava que as mães eram incapazes de dar boa educação aos seus filhos por causa da limitação intelectual das mulheres de sua época. Como iluminista, confessa que era, acreditava que a salvação da humanidade aconteceria através da educação. É muito diferente do que a gente vê hoje? Não, né? Essa ideia de que a educação salva o mundo. Temos que investir em educação, essas crianças precisam passar mais tempo na escola. Então, você vai ver que todas as feministas hoje vão defender mais creches, todas as feministas hoje vão defender uma educação integral. Então, você deixar o seu filho o dia inteiro na escola, com a visão de que isso vai melhorar a qualidade de vida dessa criança, enfim. É claro que o pensamento feminista de hoje é diferente do da Mary, por quê? Porque o pensamento feminista de hoje traz a ideia de que a mulher precisa ficar livre do filho mesmo, né? Então, ela precisa ter liberdade, e se ela estiver cuidando do filho, isso vai acabar atrapalhando essa liberdade dela. Para Mary não era isso, não era esse pensamento. Mas ela achava que a mulher, a mãe, ela era incapaz, ela tinha uma limitação intelectual. Ela não tinha... como a gente viu, como ela estava ali voltada para a sua própria vida, para a vaidade, né? Para os vestidos que ela comprava, para as cortinas que ela escolhia, para a futilidade, que é a visão que Mary tinha das mulheres. Então, essa mulher não poderia educar os filhos de maneira que eles se tornassem iluministas. Então, isso deveria ser passado para quem? Para o serviço público. Essa raiz é exatamente o que a gente tem hoje. Então, a gente percebe ali, né, que realmente a influência que esse pensamento trouxe, tá? Os maridos, assim como as suas companheiras, geralmente não passam de crianças crescidas. Melhor dizendo, graças à libertinagem precoce, mal são homens no aspecto exterior. Então, ela faz aí uma crítica aos homens. E se um cego conduz outro cego, não é necessário que venha alguém do céu para contar-nos as consequências. Ou seja, se o pai e a mãe são nada mais nada menos que crianças grandes, porque eles não evoluíram no pensamento da Mary, a gente tem que ter a educação pública, né? Lembrando que quando ela fala de educação pública e educação privada, ela não está falando de escola pública e escola privada, ela está falando no sentido de escola privada, a ideia das crianças serem educadas nos seus lares, né? Nas suas casas. Então, ela vai defender que a educação tinha que ser pública, por quê? Porque os pais não davam conta disso. A única coisa que ela se esquece, né, e que a Ana Carolina ela destaca, é que esses homens que estavam ali, né, no controle do Estado, que seriam seus professores, também eram homens que haviam sido criados na mesma sociedade. Então, o que faria desses homens melhores, né, do que o pai ou a mãe daquela criança? Mas era o grande pensamento dela. E esse pensamento vem muito a calhar com o que a gente tem hoje, né? Essa visão de, por exemplo, agora no período da pandemia, uma das grandes preocupações era essa: o que vai ser do meu filho se ele não estiver na escola? Então, nesse período da pandemia, o que acontece muito é que é uma preocupação generalizada de que as mulheres não conseguiriam dar conta dos seus filhos em casa. Não é isso? A gente não ouviu tanto isso. Essa preocupação, essa necessidade que se tem da escola. Então, a gente vê que tem essa grande campanha contra
o homeschooling, né? Que você ter assim, os seus filhos sendo educados dentro de casa. A gente até viu o... Então, além dela falar sobre essa necessidade da educação pública, ela vai falar também de que as mulheres elas deveriam ser educadas nas escolas junto com os meninos. Porque vamos pensar que aqui no século XVIII a gente não tem essa prática. A gente vai ter a prática ali das mulheres normalmente tendo uma educação no lar, e os meninos, sim, uma educação nas escolas. E mesmo quando tinha as meninas nas escolas, eram atividades diferenciadas. Isso é muito interessante que ela vai trazer esse paralelo da educação, assim como ela vai fazer no trabalho também, quando a gente for falar sobre a questão do trabalho. Até que ponto o trabalho, ela vai falar isso, até que ponto o trabalho é uma conquista, né, um direito, até que ponto é um dever. Ela vai falar a mesma coisa sobre a educação. Hoje, a educação, todo mundo reconhece que é um direito das pessoas, né, tal, de terem educação. Mas no passado, essa educação ela estava ligada diretamente a um dever. Então, as pessoas não estudavam necessariamente para poder se tornar intelectuais. O estudo tinha uma ligação direta com as práticas do trabalho. E então, as meninas, naquilo que elas estudavam, era basicamente a rotina das coisas que ela usaria ali no lar. Os meninos, eles tinham outras práticas ligadas ao tipo de serviço que eles iriam desempenhar. E aí ela vai falar que, para que as mulheres pudessem se tornar mais evoluídas, os meninos e as meninas deveriam ter uma educação mista. Então, as meninas deveriam estudar junto com os meninos, certo? Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Aqui. Aí ela fala o seguinte. Não, aqui, falando sobre essa educação, a Ana Campanholo fala o seguinte: estudar mais ou com meninos não mudou a essência feminina. Quanto às preferências de trabalho ou de pesquisa, o principal resultado da inserção das meninas na escola foi a mudança brusca das próprias escolas e não das alunas. Então, o que ela vai trazer aqui, né? Que essa educação igualitária, ela foi uma fraude. A história provou isso, né? Porque hoje a gente tem uma educação mista, então a gente tem homens e mulheres estudando juntos, e nem por isso as meninas passaram a gostar daquilo que os meninos gostam, certo? E, ao contrário, as meninas continuam cada vez mais voltadas para os seus gostos pessoais, como era na antiguidade. Então, se as mulheres gostavam de moda naquela época, as mulheres continuam gostando de moda hoje. Isso não, o fato de eu estudar com homens não vai mudar os prazeres que eu tenho com os gostos, né, do que me traz, assim, dos meus estudos. E aí ela fala, em nenhuma cultura se exigiu tanto das moças quanto dos rapazes. Então, a educação nunca foi igual para homens e mulheres. Mesmo depois que as mulheres vão estudar com os homens, o que muda é o ambiente escolar, não o pensamento feminino ou masculino. E aí ela traz, por exemplo, o passado, romanos, gregos, né? Ela vai falar dos espartanos. A finalidade da educação era militar e os métodos de ensino eram violentos. Então, você vai ter ao longo da história muito essa relação da violência com a educação. Então, os meninos que apanhavam para poder aprender alguma coisa. Quando essas meninas elas entram na escola, elas vão, ou melhor, elas só vão entrar na escola quando essas práticas começam a ser modificadas. Quando a escola se torna um ambiente mais dócil, essas mulheres começam a frequentar a escola. Então, a inserção dessas meninas na escola mudou a escola, o ambiente escolar, e não as meninas. E tem até uma questão interessante que ela ressalta, que a mudança foi tão grande dentro do ambiente escolar para atingir essas meninas, porque elas não conseguiriam ter as mesmas práticas educacionais que os meninos tinham, então você realmente teve que ir mudando o ambiente escolar. Então ela vai falar assim, que a mudança foi tão grande que os próprios meninos, de certa forma, perderam o prazer de estudar, né? Se você, por exemplo, hoje quem domina as escolas em quantidade são as meninas. Você tem mais meninas estudando do que os meninos. Os meninos normalmente não conseguem achar prazer, claro que não são todos, mas grande parte dos meninos não acham prazer na estrutura de escola que a gente tem hoje. De você sentar numa carteira, ficar olhando para uma lousa, né? E você copiar um texto. Os meninos gostam de outras coisas, de atividades mais práticas, né? E isso fez com que os próprios rapazes fossem perdendo o interesse na educação ao longo da história.
E aí ela ressalta, né? As meninas eram protegidas e não oprimidas, porque em nenhum momento essa menina ela sofreu a educação que os meninos tinham, certo? Aí ela vai falar sobre os privilégios, né? Que essa educação trazia para as meninas. E ela vai usar um livro chamado Sexo Privilegiado. Ela usa muito esse livro. Você encontra esse livro em PDF, tá? Na internet. É um livro que eu procurei ele para comprar, mas achei ele por R$500 no Mercado Livre e achei melhor baixar ele em PDF. Tá? Então, você consegue achar. E ela usa muito esse livro dele. Ele fala o seguinte: a coragem dos meninos era testada, não raro com métodos cruéis. No caso das meninas, ao contrário, quanto mais difícil fosse o assunto, maior a probabilidade de que seu aprendizado fosse opcional ou menos intensivo. Fazer os rapazes repetir de ano era um procedimento padrão, mas até o surgimento das escolas mistas, quase não existia repetência entre as meninas. Então, era mais fácil realmente estudar, e ela vai trazer várias pesquisas, inclusive, eu não pude colocar tudo aqui, leiam o livro dela, mas que vai mostrar que as mulheres, elas acabam desistindo muito quando você tem uma educação mais rígida, né? Ou que sejam atividades mais difíceis. As mulheres não têm muita paciência, muita vontade, persistência em determinados cursos. Elas gostam daquilo que é mais fácil. Aí ela diz assim, eu não pretendo demonstrar que todas as mulheres são incapazes de chegar ao mesmo patamar intelectual dos homens, mas tenho minhas dúvidas quanto se a grande maioria delas está mesmo disposta a grandes sacrifícios por uma vida intelectual e profissional de destaque. As mulheres optam por cursos mais fáceis e de áreas não exatas. Então, aqui, não é uma incapacidade intelectual da mulher não conseguir fazer determinados cursos que sejam mais complexos, mas é o quanto que ela está disposta a sacrificar outras coisas que trazem prazer para a mulher, como a maternidade, né, é um exemplo disso, para poder ter essa vida intelectual. E então é uma opção, e é outra coisa que as feministas elas não entendem hoje, né? Quando a mulher ela vai para determinadas áreas como educação, como ciências sociais, enfermagem, e não vão para engenharia, né? Não vão para construção civil, não vão para essas áreas, é porque as mulheres não se identificam com essas áreas. São todas? Claro que não, você tem uma exceção, mas a grande maioria das mulheres, elas vão se identificar com áreas diferentes das que os homens se identificam. E isso vai influenciar até na questão do salário, tudo isso que aí é pauta para um outro estudo, certo? Com o advento do século XXI, o que podemos notar é que, depois de tantas revoluções sociais, depois de tantos direitos conquistados, depois de tanto pareamento educacional e legal, as mulheres continuam investindo no que Mary chama de perda de tempo. Então, a Mary teve toda essa preocupação com a mulher estudando a mesma coisa que o menino estudava, na mesma escola, né, o mesmo tipo de escola para todos eles, numa educação que fosse pública, que não fosse a do pai e a mãe. Ela defendeu tanto isso conseguiu, né, não ali no tempo da Mary, mas hoje, conseguiu ser colocado em prática, e o que continua acontecendo? As mulheres continuam gostando de maquiagem, continuam gostando de comprar roupas, de mexer com o cabelo, de estética. Isso não mexeu nessas questões femininas, né? E aí tem um dado que ela traz, ela vai trazer várias pesquisas aqui, mas ela trouxe uma da revista super interessante, que fala o seguinte, que R$ 359.196 é o quanto as mulheres gastam em sua aparência durante a sua vida. A gente está falando aqui de mulheres ainda, né, de classe média, a gente não está falando de mulheres ricas ali. Então, imagina quanto uma mulher rica, ela gasta isso numa bolsa. E aí, até a Ana, ela vai falar o seguinte, se uma mulher receber R$15.000 por mês, pelo menos R$10.000 ela vai gastar com a aparência dela. Né? Então, é muito difícil você ver mulheres hoje, ainda hoje no ano de 2020, vai ser uma minoria que ainda gosta, ou melhor, que gosta, que aprendeu a gostar de assuntos políticos, por exemplo, né? Que gosta de participar de política. Vamos pensar na igreja. Quando você tem mulheres pregando na igreja, quais os assuntos que normalmente as mulheres abordam?
não são os mesmos assuntos que os homens abordam, né? As mulheres têm a tendência a falar mais de coisas práticas, do dia a dia, da família, enquanto os homens estão ali falando de profecia e tal. Isso não é errado, isso não é ruim, né? Isso que a gente tem que deixar claro. O fato das mulheres se identificarem com temas diferentes dos homens é algo que Deus estabeleceu. Então, homem e mulher são diferentes. É claro, existem as exceções? Existem, afinal de contas, nós estamos fazendo um curso aqui sobre feminismo, né? Quem está falando é uma mulher. Então, é lógico que isso tem as suas exceções. Eu gosto muito de estudar política, por exemplo. Mas na Black Friday, por exemplo, do mesmo jeito que eu comprei um monte de livro, eu quis comprar perfume, hidratante, creme para o rosto, todas essas coisas. Não deixei de gostar de uma coisa para gostar da outra, certo? Aí eu trouxe um dado, que isso aqui também ela não está falando, mas eu me lembrei dessa entrevista que eu queria compartilhar com vocês, até queria que meu marido ouvisse bem essa parte aqui, que é o seguinte: o Dr. Fernando Gomes Pinto, ele é neurocirurgião do Hospital das Clínicas, e ele deu uma entrevista para um programa de televisão chamado Você Bonita, que passa na Gazeta. E quando ele fala das diferenças entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher, depois eu mando para vocês no grupo essa entrevista, é bem interessante. Ele fala o seguinte, que o ato de selecionar coisas aciona na mulher a área do prazer. Então, a mulher, ela libera hormônios do prazer quando ela vai selecionar coisas. Então, por que o homem gosta tanto de ir no shopping com a mulher? Só que não, né? A mulher adora fazer compras, porque não é um fato só de comprar pelo consumismo, mas quando ela seleciona, ela escolhe um produto, aquilo libera hormônios do prazer na mulher. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, o porteiro ganhou o neném lá, né? Aí o marido chega para a esposa e fala assim, olha, a esposa do porteiro ganhou neném, e eu queria dar um presente para esse neném. Vai lá e compra para mim. A mulher não conhece o porteiro, ela não conhece a esposa do porteiro e muito menos o neném. Mas ela vai ter todo o prazer do mundo de ir escolher um presente para essa criança, porque isso vai fazer com que o cérebro dela acione ali hormônios do prazer. Ou seja, são as diferenças que o feminismo ele renega tanto, biológicas, psicológicas. Homens e mulheres são diferentes. E não é uma educação mista que vai fazer com que essas mulheres se tornem iguais aos homens. Não é uma educação pública, né, no sentido do Estado determinar aquilo que você vai estudar, que vai fazer com que essas mulheres se tornem iguais aos homens ou gostem do que os homens gostam. E mais, essa educação pública, a gente vai perceber que ela tinha como ideia, quando ela fala assim, né, que de traçar padrões morais, de trazer essa conduta moral para essas mulheres, essa elevação, né, intelectual, é nos moldes do que o iluminismo trazia. Então, como a gente viu dentro do pensamento iluminista, você vai ter a revolução sexual também. E isso vai ser muito colocado em prática hoje. Então, quando seu filho vai para a escola, sua filha vai para a escola, ela vai aprender lá que as mulheres são oprimidas, que as mulheres elas devem buscar o amor livre, que o corpo dela é dela, então ela faz o que ela quiser, meu corpo, minhas regras e tudo isso. Aqui a gente está encaminhando para o final, e aí eu queria contar um pouquinho da história da vida da Mary Stonecraft, né? E até que ponto a teoria e a prática foram diferentes na vida dela. Então, a Mary, quando ela escreve o livro, a Ana Campanholo fala que ela não era casada ainda, né? Ela não tinha, possivelmente ela era virgem ainda, e ela tem um relacionamento com este rapaz aqui, Gilbert Imlay. Ele era um pensador também da revolução sexual, então ele vai ser contra o casamento monogâmico, vai apoiar essa ideia, né, do amor livre, vai ser a favor ao divórcio. E ela conhece ele, Gilbert, né, Gilbert Imlay. Ela conhece ele, se apaixona por ele, e como ele era dado a essa ideia do amor livre, ele engravida Mary, e, é claro, não assume essa criança, né? Quando ele descobre que Mary está grávida, ele foge. Aí Mary acaba descobrindo, inclusive, que ele já tinha uma outra família, ele já era casado. Mary fica desesperada, e aí a racionalidade toda que ela pregava vai por água abaixo, e ela, inclusive, tenta o suicídio, pelo desespero de estar grávida ali e sem um pai para assumir aquela criança.
ela vai passar inúmeras dificuldades, né, por conta disso. E aí ela vai começar um relacionamento com William Goldwyn, aquele lá que a gente falou, né, um dos percussores ali da Revolução Sexual na Inglaterra. Ao contrário do Gilbert, o William aparentemente gostava muito da Mary, né, e ele era apaixonado por ela, e ele decide, inclusive, assumir essa criança. Então, ela se casa com William Goldwyn. E aí é interessante, por quê? Porque eles se casam mesmo, legalmente, né? E aí vão questionar os dois, porque, afinal de contas, eles não pregavam tanto, né, que você não precisa estar casado, de que você não... O William Goldwyn, por exemplo, né, era contra o casamento monogâmico, a favor ao amor livre. Por que então ele vai se casar com Mary? E aí ele responde que era justamente para garantir a segurança dela e do bebê. E aí a campanhola vai falar sobre isso, né? Porque o casamento serve para isso mesmo, e principalmente naquela sociedade onde as mulheres não trabalhavam, o casamento para as mulheres era uma segurança financeira, era uma segurança afetiva, assim como é hoje. Então, a prática foi completamente contra a teoria, no caso dos dois, né? Principalmente dele, porque, como a gente viu, a abordagem maior contra o casamento e a favor ao sexo livre era muito maior dos homens ali, e não era tanto da Mary. Mas ela acaba participando de tudo isso, né? E aí, o que acontece? Ela morre pouco tempo depois que a segunda filha dela nasce, né? Então ele assume a filha dela com o Gilbert Blythe. Depois ela acaba tendo uma outra filha, e com o Goldwyn. Pouco tempo depois do nascimento da criança, ela morre. E aí o Goldwyn ele vai cuidar das duas meninas. Quando cresce aqui a segunda filha dela, chama Mary Goldwyn, ela vai se relacionar com Percy Shelley, né? Esse rapaz aí da foto, aqui. Esse rapaz, ele vai entrar em contato com William Goldwyn, por quê? Porque vamos lembrar o seguinte, vamos entender aqui o contexto histórico. Esses pensadores da Revolução Sexual, eles vão ter uma abordagem maior, uma visibilidade maior durante aquele período da Revolução Francesa, né? Quando a Revolução Francesa acaba, esses pensadores, eles são completamente descredenciados, assim, ninguém mais quer ouvir falar daquilo, né? Então, a gente vai ter Napoleão assume na França, aí muitas, inclusive das conquistas que as mulheres tinham tido ali na Revolução Francesa, ele volta atrás. No caso da Inglaterra, você vai ter a era vitoriana, que é justamente o oposto daquilo que havia acontecido durante esse período do iluminismo, da Revolução Sexual. Então, a Inglaterra ela se torna extremamente conservadora, né? Vamos lembrar até das roupas ali, daquelas mulheres com aqueles vestidos enormes, que até a própria irmã White questiona, né? Aquelas roupas que elas usavam, que chegava até a fazer mal para a saúde, mas eles não falam mais em sexo, né? Então, é uma era totalmente diferente. E aí, o que acontece? Esses pensadores acabam sendo levados realmente ao esquecimento. O Sade, o Goldwyn, tudo isso. Esse rapaz, Percy Shelley, ele vai ser um nome muito grande dentro do romantismo inglês, né? Do período que a gente chama de romantismo. E ele havia lido os livros de Mary Wollstonecraft e do William Golding, e ele gostou muito daquilo. E ele vai atrás do William Golding e começa, né, ali ele tinha uma livraria, uma editora, alguma coisa assim, uma editora, eu acho, William Golding. E aí o Percy Shelley acaba se relacionando muito com eles, fazem uma amizade e tal. E aí ele conhece a Mary Golding, e eles começam a se relacionar, certo? Começa ali um romance entre os dois. A Mary Goldwyn, ela tinha várias teorias parecidas com a da mãe dela, né? Com a da Mary Wollstonecraft. Afinal de contas, ela olhava a mãe ali como sendo uma visionária, tal. Então, ela, na teoria, tinha muito esse pensamento. Só que o que acontece? O Percy Shelley também. Então, ele vai ser muito parecido com o pai da Mary Goldwyn, né? Do ex-marido ali da Mary Wollstonecraft. Então, ele vai falar contra o casamento, contra o cristianismo, a favor do amor livre, ao sexo livre, tudo isso. E ele vai acabar com a vida da Mary Goldwyn. Ele vai ter um relacionamento horroroso com ela. Ela vai sofrer muito nas mãos dele. Ele vai cometer adultério com a própria irmã dela.
vai fazer ela perder o bebê, né? Ela engravida dele, ele faz ela perder o bebê. Ela vai ser inserida numa sociedade dos outros homens ali do romantismo, que era muito pervertida, aquilo fazia muito mal para ela. E aí ela começa a ver que a teoria da mãe dela, do pai adotivo dela, era muito diferente da prática. Inclusive, o William Goldwyn, né, o padrasto dela, vai rejeitar o relacionamento dela com o Shelley, porque ele vê que o Shelley é um cara muito imoral, e ele não quer isso para a filha dele. E aí o Shelley até fala, né, joga na cara dele que ele era um hipócrita, porque afinal de contas, né, como que ele tem uma teoria e na prática agora ele virou um conservador. Então tem várias cartas que mostram que tanto a Mary Stonecraft, antes de morrer, quanto o William Goldwyn, eles meio que se arrependem mesmo de muitas coisas que eles haviam escrito, né? Quem é essa Mary Goldwyn, afinal de contas, né? Tem um filme, se vocês quiserem falar sobre isso, a Ana Karenina Campanhola recomenda esse filme, eu fui assistir, eu acho que tem no Netflix. Chama Mary Shelley. Ué, mas não era Mary Goldwyn, né? Aqui, ela se casa com Shelley e se torna Mary Shelley. Alguém se lembra quem era Mary Shelley? Quem foi, o que ela escreveu? Vou dar uma dica para vocês. É o livro de Frankenstein. Exatamente. Ela escreve Frankenstein. Ela se torna mais famosa do que a Mary, mais famosa do que o William Goldwyn, mais famosa de todos esses caras, né? Com o livro o Frankenstein. Aqui é muito bacana essa ideia do livro, porque por isso eu falo, assistam o filme, porque esse filme ele vai mostrar muito a diferença da teoria e da prática. E ele mostra como essas histórias, como essa ideia, né, contra o casamento, do sexo, da libertinagem total, como isso estraga a vida de uma mulher. Ele mostra muito isso. Então assistam esse filme, aí fica de lição de casa. E aí ela escreve esse livro depois de perder o bebê. Então ela perde o bebê por culpa, né, do marido ali. Lembrando que esse marido, a exemplo do pai dela, não do padrasto, mas do pai dela, também tinha uma outra esposa. E ele larga a outra esposa para ficar com a Mary Shelley. A outra esposa fica desesperada, comete suicídio por conta da situação toda. Então, olha o embrolho que é tudo isso, né? E aí a Mary Shelley, depois de perder o bebê, ela escreve Frankenstein. E tem todo um pensamento, porque quando a gente vê Frankenstein lá no cinema, a gente acha que é um filme de terror ou um filme de ficção científica e tal. E, na verdade, não é. O livro mesmo, ele gira em torno da vida da Mary Shelley. Então, tem um pensamento de quem era esse Frankenstein, ou de quem era o médico, né, que cria ali o Frankenstein. Será que ele era as teorias da mãe, do pai, e que acabaram criando um monstro, e que vai sofrer muito esse monstro? Seria esse monstro a própria Mary Shelley? Ou então seria esse médico o marido da Mary Shelley, né, o Percy, que tinha ali essa visão tão deturpada e imoral do mundo? Enfim. E no final das contas, com o passar do tempo, eles tentam de toda maneira também apagar ali os feitos do marido dela, né, os pensamentos, quando depois eles começam um relacionamento um pouco mais saudável, mas ela sofre demasiadamente com tudo isso. Então, a vida da Mary Shelley, da filha, né, da primeira feminista, da filha adotiva, do revolucionário sexual, mostra simplesmente tudo que acontece na vida de uma mulher, ou até de um homem, que adota esse pensamento, que adota essa ideia anticristã, que se afasta, né, dos princípios bíblicos. Quem sofre com isso é a mulher. E aí a gente volta àquela primeira pergunta lá, né, do PowerPoint. Será que realmente sermos todas feministas vai fazer a sociedade uma sociedade melhor? Se sim, por que as mulheres hoje sofrem tanto? Por que, por exemplo, o Brasil, que é um país onde defende tanto essas práticas feministas, nós temos aí o maior índice de depressão da mulher da América Latina, né? São questões para a gente poder pensar, certo? No próximo estudo, a gente fala sobre a primeira onda do feminismo, aí a gente vai falar sobre essa ideia de direito ao voto, da questão do trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia, algumas questões que a irmã White traz, né, sobre esses movimentos feministas, né, se a gente deveria apoiar, se a gente não deveria apoiar,
E é isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm uns minutinhos aí, por favor, desse primeiro momento, tá? Porque senão a gente dá spoiler dos outros.